안녕하세요. Oi gente, tô de volta com mais um vídeo e hoje é dia de comentar os episódios 9 e 10 de Love Next Door, O Amor Mora ao Lado, que foram assim, pura dor e sofrimento. E aí eu já queria começar comentando uma coisa que eu tenho visto muita gente revoltada, principalmente aí depois da questão da doença da Soryu, né, que apareceu nos últimos episódios, e aí fazendo comentários tipo, nossa, o pior drama do ano, criticando as atuações, o roteiro, tipo assim, daí pra baixo. E sendo sincera, eu discordo bastante. Assim, eu acho que é super normal a gente não gostar de tudo, né? Não gostar de todas as produções. Tem uma coisa que você vai gostar, tem outra que não. Mas eu acho que nesse caso específico tem muito a questão da quebra da expectativa de não ter sido uma comédia romântica exatamente como tinha sido comercializado, né? Como as pessoas esperavam. E aí eu acho que essa quebra de expectativa faz as pessoas ficarem com uma raiva, com um ranço, assim, né? Que começam a criticar tudo, né? Qualquer coisinha. E aí, já dando minha opinião, né? Como eu falei pra vocês, eu gostei, tá? Eu tô gostando do drama, tô achando bem legal. O que acontece é que, assim, gente, eu não sou uma pessoa exigente pra essas coisas de entretenimento, não, sabe? Eu não fico muito presa a detalhes, não. Tem as coisas que a gente percebe, mas eu passo pano muito fácil pra entretenimento. Então, assim, se não for realmente uma bomba, se não tiver um acontecimento, assim, muito absurdo, que não tem como levar, nossa, pra mim, se eu tô me divertindo ali, se eu tô conseguindo passar meu tempo, já tá ótimo. Então eu particularmente não me importei com essa mudança aí, com essa inserção do drama, né, da doença, da Soryu, essa parte dramática mesmo, eu até gostei bastante, tá? Porque eu não sou tanto da comédia romântica, eu gosto quando tem algumas coisas mais profundas assim, então eu achei interessante. Então, por exemplo, eu não achei que a doença dela ficou uma coisa jogada, assim, tipo, do nada, ai, vamos colocar uma doença aqui. Não, eu acho que tem toda a história do drama, na verdade, acaba acontecendo muito por causa disso, né? Então a própria questão dela querer ir atrás do sonho dela voltar para a Coreia. Então eu acho que esse plot aí deu para aprofundar muito as relações. E também eu achei interessante que, assim, a cada momento dos episódios eu pensava uma coisa. Então uma hora eu tava pensando uma coisa de um personagem e depois a minha percepção mudava totalmente de acordo com o que era revelado. Então eu gostei muito. Mas então vamos lá que eu vou comentar melhor, né, com mais detalhes tudo isso ao longo do vídeo. Bom, então o episódio 9 começa com um flashback, né? A gente vai entendendo melhor a relação da Soryu com o ex dela, né? E aí, eu já tava com o pé atrás em relação a ele, né? Então, nesse comecinho aqui, eu comecei a achar ele um chato, porque a Soryu tava ali planejando a viagem de férias e nada pra ele tava bom, nada ele queria, mas no final das contas era porque ele tava planejando, né, a própria surpresa, que era deles irem pra Coreia. Ele já tinha comprado as passagens e tudo mais. E esse episódio foi um grande, assim, o jogo virou, né, pro personagem do ex da Soryu. Ele é um que minha percepção mudou bastante. Então, assim, eu acho que ele ainda foi muito babaca na parte da depressão dela, mas no restante ali, né, durante o tratamento e tal, ele até que foi uma pessoa bem decente com ela, né? E outra coisa, ele realmente parecia gostar muito da Soryu, né? Tanto que tem a parte lá da traição que ele nem traiu ela de fato, né? Mas mais pra frente eu comento sobre isso. Mas aí então, voltando pro presente, a Soryu tá lá no hospital, né? Ela fez um exame que ia sair o resultado depois, a biópsia e tudo mais. Mas ela estava se sentindo bem, então ela foi liberada e aí vem a cena dela decidindo ali com quem que ela vai voltar para casa, né? Se é com o Sang-hyo ou se é com o ex dela. E aí eu queria destacar essa cena porque veio uma pedrada ali do ex da Soryu pro Sang-hyo, né? Que ele fala que para ele a Soryu não é uma criança, né? Ela é uma mulher. E essa fala alugou um triplex, né, na cabeça do Sang-hyo. Ele ficou ali, né? Deu para perceber que isso mexeu com ele, porque de fato ele trata a Soryu como se ela fosse uma criança, né? Tem até naqueles episódios anteriores ele falando, né? Ai, você age como se a gente fosse criança, mas ele também age muito assim, né? Então eu adorei essa fala. Depois, em mais um flashback, a gente vê a parte da Soryu recebendo o diagnóstico, né, do câncer.
E aí o ex dela, né, fala que vai pegar uma licença do trabalho também pra dar todo o apoio, pra ficar com ela e tal. E aí a gente vê que ela decide não contar pros pais e ao longo dos episódios a gente vai entendendo melhor essa decisão também. Então o que aconteceu é que ela ficou com medo de contar pros pais, né? Ela tava do outro lado do mundo, então ela ficou com medo de contar e de como eles reagiriam, né? Deles terem ali um choque. Então, pelo que eu entendi, ela ficou pensando e queria contar pro Sang-hyo, né? E talvez ele contaria pros pais dela, né? Ele que é uma pessoa muito próxima também, daria esse apoio pros pais. Só que, no meio disso, o Sang-hyo tinha ido para os Estados Unidos, viu ela ali com o namorado, né? O ex. E aí ficou com ciúme e resolveu simplesmente passar a ignorar ela, não responder mais nada. Então ela mandou mensagens, ligou e tal, e ele ficou ignorando. E aí ela acabou não contando pra ele e, consequentemente, não contando pros pais também. Mas aí então a Soryu acabou passando por toda essa situação sozinha, né? Só com o namorado lá. E a gente vê então que ela fez a cirurgia, né, fez a quimioterapia também de prevenção e claro, ela tá ali na fase dos 5 anos, né, que a doença pode voltar e tudo mais, mas ela tá bem, assim, né. E aí depois que ela se estabilizou fisicamente, o que aconteceu foi que ela entrou em depressão. E gente, eu achei muito interessante essa abordagem que eles deram, porque assim, dá super pra entender ela ter entrado em depressão, né, depois de tudo que ela passou, de ter segurado tudo ali sozinha, né, eu achei interessante demais. Eu achei muito interessante também como que ficou muito claro como que a saúde mental não é levada tão a sério quanto a saúde física, né. Então quando você tá lá com uma doença física, né, algo que é mais palpável, assim, as pessoas te apoiam, né, estão dando todo o apoio e tal. Mas quando é uma doença da mente, né, psicológica, assim, esse apoio não acontece da mesma forma. E a gente viu isso claramente nas ações do personagem do ex da Soryu. Então, enquanto ela estava ali fazendo o tratamento do câncer, ele estava super apoiando. Agora, quando entrou na questão da depressão, isso já foi diferente. E assim, gente, claro que também não é fácil conviver com uma pessoa com depressão, né? Tanto que as pessoas ali, a família, né, a rede de apoio precisa também de suporte, de terapia, enfim, para, né, conseguir apoiar a pessoa que está com depressão. E a gente viu que, infelizmente, esse cara não estava preparado para lidar com isso, porque ele acabou sendo um grande babaca com a Soryu. Então, nesse episódio, mostra de novo, né, a cena lá da festa, que inicialmente, né, dava a entender que ele estava traindo ela, mas, na verdade, ele estava só ajudando a moça lá com a lente, não traiu a Soryu de fato. Mas depois eles chegam em casa e tem toda aquela discussão, né? Ele perguntando se a Soryu quer arrastar ele pro fundo do poço também. Enfim, dá pra entender por que ela terminou com ele. Aí, voltando pro presente, esse ex continua lá enchendo o saco da Soryu, tentando reconquistar ela, né? Dar um anel, pede ela em casamento de novo, mas ela dispensa, né? Dá um fora nele. E depois ela também conversa com o Sang-hyo, dá um fora nele também. E aí o que eu achei irônico é que, assim, claramente a Soryu fala coisas ali pro Sang-hyo que é pra afastar ele, né? Porque ela não quer entrar no relacionamento naquele momento. E aí ele fica, nossa, como você é malvada, né? Falando coisas desse tipo, sendo que alguns episódios atrás ele estava sendo extremamente grosso, né? Mal educado com ela, porque ele não estava sabendo lidar também com os sentimentos e aí queria afastar ela. Então, quando era ele, tava tudo bem. Agora ela, meu Deus, como você é má. E aí o que eu entendi é que a Soryu não quer realmente entrar em nenhum relacionamento nesse período aí dos 5 anos, que a doença pode voltar e tal. E aí uma outra coisa que eu queria comentar do Sang-hyo é que ele tentou, né, roubar o protagonismo dela, né? Ela ficou doente, aí ele também foi logo ficar doente, ficou de cama, né, aquele sofrimento todo. E aí, por conta dele tá mal lá, né, passando mal, que a Soryu vai até a casa dele, ele acaba mexendo nas coisas na bolsa dela ali e descobre, né, os exames, o diagnóstico dela. E aí vem toda aquela parte bem forte, né, da reação não só do Sang-hyo, mas da mãe da Soryu, principalmente, né, que pega os dois ali conversando, discutindo, e também do pai da Soryu. E aí os pais dela ficaram, assim, desolados, né, pensando nela ter passado por tudo isso sozinha. Principalmente a mãe dela ficou repensando ali todas as formas, né, que ela maltratou a filha, que ela exigiu demais,
que ela fez uma diferença entre a Soryu e o irmão dela, né? Porque o irmão dela tinha uma questãozinha ali de saúde também. Então ela fica revivendo tudo isso. Nessa parte, assim, foi muito bonito ver as mães, né, as amigas ali apoiando ela também. E eu gostei muito da reação da Ma-eun com a Soryu, né? A Ma-eun que é toda assim, ela até comenta depois de tentar segurar ali os sentimentos, não demonstrar tanto, né? Mas ela vai ali e acolhe a Soryu, né? E era uma coisa que tava todo mundo xingando ela, brigando com ela por ter escondido. E a Ma-eun foi lá, abraçou, né? E deu esse acolhimento que eu achei muito bonito. Outra cena que eu queria destacar é de uma conversa do Sun-hyo com a Soryu, que ele fala o contrário do que o ex tinha falado pra ela, né? O ex estava assim, você quer me arrastar pro fundo do poço? E o Sun-hyo já foi totalmente diferente. Ele falou que não se importava de chegar no fundo do poço com ela e aí depois os dois subirem novamente. E aí é no final dessa cena que o ex aparece, né? E o Sun-hyo acaba descobrindo a questão da depressão da Soryu. Aí vem então a parte que a Soryu some, né? Porque ela vai lá pra praia pra espairecer. O Sun-hyo acaba encontrando ela e vem uma das melhores cenas, né? Que é a Soryu colocando tudo ali pra fora. E uma das coisas que eu mais amei nessa cena é que a primeira coisa que a Soryu fala, né? É que ela pergunta por que você tá gritando comigo, sendo que eu que tô doente, né? Eu que sofri, eu que tô sofrendo mais aqui. Porque é isso que o Sun-hyo fica fazendo, né? Ele tava ali, ele até explica, eu tava com raiva de mim mesmo, né? Por não ter te ouvido, né? Não ter te dado atenção. E aí ele acaba descontando nela essa raiva que ele sente dele. E isso é a mesma coisa que ele fez naqueles episódios que ele estava sendo grosso com ela, né? Ele não conseguia lidar com os próprios sentimentos e aí acabava atacando a Soryu. Outra coisa que eu não gostei dessa cena é ele ter forçado, né? Levado ela à força ali, jogado na água. Achei desnecessário. Mas enfim, amei que a Soryu jogou essas coisas na cara dele e ela também fala sobre o fato dele ter ignorado ela, né? Então ela desabafa sobre isso. E aí no final das contas eles voltam pra casa, né? E aí o Sun-hyo tinha combinado ali com a família da Soryu de fazerem uma festa de boas-vindas, né? Que ela não tinha recebido. E essa cena, assim, me deixou com o coração quentinho, foi muito linda. Bom, então acho que sobre o plot da doença é isso, né? No final das contas o resultado do exame saiu, não era nada grave, assim, ela tava com infecção, né? Se eu não me engano, mas era algo mais simples, não era relacionado, assim, não era um câncer que tinha voltado, não. E aí, gente, diz que dos episódios 11 ao 16 vai ser uma grande festa, né? Então, eu realmente acredito que esse plot da doença acabou por aqui, sabe? Que ele não vai, tipo, a Soryu vai morrer. Eu acho que não vem isso, não. Acho que ele serviu ali para aprofundar muitas relações, para mudar algumas coisas, mas eu acredito que essa parte da Soryu acabou mesmo por aqui, de doença e tal. O que eu acho que vem agora são problemas mais relacionados à família do Sun-hyo. Porque passando então para os pais dele, a gente viu, né, no episódio 9 que eles estavam ali meio que na fase do flerte de novo, né, se apaixonando e tal, vivendo o próprio drama deles. E aí a gente acha que vai dar tudo certo, que eles vão ficar muito bem, mas não é isso que acontece. Porque o pai do Sun-hyo acaba indo lá todo felizinho, né, almoçar com a esposa, mas ele chega e dá de cara com a esposa de conversinha com o cara lá, né, o chefe dela. E aí, em seguida, né, no final do dia, ele chega em casa e sem nem tentar conversar, ele já pede o divórcio. Só que assim, gente, não sei se eu estou sendo lerda em excesso, mas eu, pelo menos assim, pra mim não ficou muito claro ainda se a mãe do Sun-hyo tem de fato um caso com esse cara, com esse chefe dela, se já tiveram e terminou. Não ficou muito explícito, eu acho não, tá? Mas o fato é que eles são muito próximos, inclusive a gente vê as meninas fofocando ali no trabalho, né? Que eles têm essa relação muito próxima e tal, que tem vários rumores sobre os dois. E o que tá acontecendo mesmo ali é que a mãe do Sun-hyo tá pra ser demitida. A gente, nos primeiros episódios, né, eu já tinha comentado que passava essa impressão, então realmente é isso que tá acontecendo, ela vai ser demitida e provavelmente era isso que ela ia contar pro marido, né, na hora que ele chega lá e pede o divórcio. Mas eu acho que as coisas ainda vão muito mais ladeira abaixo, porque eu li um comentário assim, né, que é meio um spoiler também, e aí eu vou comentar no finalzinho, tá, pra quem não quiser saber. Mas se realmente isso for acontecer, vai ser um grande caos ainda na família do Sun-hyo. Mas antes de falar, né, de ir pra essa parte de possível spoiler, eu quero comentar do casal que está servindo a comédia romântica que a gente queria, né, nesse drama,
que é o casal secundário, o jornalista, né, o Dan-ho e a Mo-eun, que, gente, estou cada dia mais apaixonada pelos dois. E nesses episódios a gente vê que eles, né, estão cada vez mais apaixonados e as pessoas ao redor estão percebendo, né? Então a chefe do Dan-ho percebe isso, a Soryu também. Nesses episódios, a filhinha do Dan-ho, né, a Mo-eun, acaba levando ela pra ficar ali, para as mães tomarem conta, né? E aí isso rende a cena linda, fofíssima, da Mo-eun observando a Yeon-do dormir, né? O Dan-ho lá no quarto com elas, que foi assim, constrangedor e lindo ao mesmo tempo, né? Muito fofo, eu ri horrores também. Na hora que a Mo-eun fala que queria que a Yeon-do fosse filha dela, gente, o berro que eu dei, sério, eu ri demais. E os dois também serviram uma cena belíssima depois, que foi a Mo-eun lá se abrindo, né, sobre a questão da doença da Soryu e tal. E aí depois o próprio Dan-ho se abre também sobre a história dele, né? Então a gente descobre que a Yeon-do sobreviveu a um acidente, que a mãe dela infelizmente, né, não resistiu. E aí a gente até teve uma dica sobre isso, né, nos episódios atrás, que o Dan-ho falou que a mãe da Yeon-do estava muito longe, né? Então eu já imaginei que poderia ser algo do tipo, mas então foi confirmado. E aí depois de toda essa parte emocionante veio a cena do beijo dos dois, que, gente, que ódio, tá? Que raiva, que beijo horroroso. Eu fiquei esperando o Dan-ho reagir ali, né, e tascar um beijão na Mo-eun, mas isso não aconteceu. Espero que aconteça mais pra frente, ainda temos alguns episódios pra isso acontecer. E aí depois ela dá uma cabeçada nele, sai correndo, né, vira aquele caos, aquele constrangimento. E no dia seguinte, os dois ficam ali fugindo, né? A Mo-eun se esconde quando vê o Dan-ho com a Yeon-do saindo pra ir pra escola, né? A Yeon-do, inclusive, percebe que a Mo-eun se escondeu. Enfim, fica toda essa situação. Espero que eles não fiquem fugindo muito aí nos próximos episódios, porque quero mais interações dos dois. E chegamos então no final, que é a parte que o ex da Soryu percebe que ele realmente não tem mais espaço ali, né, pra ele. Se eu não me engano, ele vê a festinha que ela ganhou, né, e tal, e vê que ele não se encaixa ali mesmo e ele resolve voltar para os Estados Unidos. Aí vem a parte que o Sang-hyo leva a Soryu pro aeroporto, né? Eu não gosto muito dessas coisas assim, de levar à força, assim, sem falar o que tá acontecendo, porque cai muito naquela coisa de tratar como criança, né? Mas enfim, passarei esse pano porque eu achei bem interessante essa abordagem que eles deram da relação da Soryu com o ex, né? De que assim, aparentemente no momento ela gosta do Sang-hyo e quer ficar com ele, mas isso não apaga tudo que ela viveu com o ex, né? Não é uma coisa que assim você clica e apaga, né? Então ela fica nessa mistura de sentimentos ali. Mas aí então eles se despedem, ela chora, né? E aí acaba essa parte. E vamos passar então para a parte de spoilers, né? Acho que já comentei aqui os principais acontecimentos do episódio. Vou passar para esse possível spoiler do que pode acontecer com a família do Sang-hyo. Se você não quer pegar nenhum tipo de spoiler, então já sai aí do vídeo que vou falar agora. E aí, gente, de novo, eu peguei essa teoria, né, esse spoiler aí, sem querer, porque apareceu no meu threads do nada, né? Nem foi que eu tava lendo comentários, simplesmente brotou ali e eu vi. E eu achei que faz muito sentido, tá? As coisas, depois que eu li, as coisas começaram a se encaixar bastante. Eu não tinha feito essa associação ainda e eu achei que faz bastante sentido, por isso resolvi trazer aqui. Que é que talvez a mãe do Sang-hyo esteja ali começando a ter sintomas de demência, né, de Alzheimer, alguma coisa nesse sentido. Porque ao longo desses episódios a gente viu várias vezes ela esquecendo as coisas, confundindo uma palavra. Tem a cena mais marcante assim, né, que é dela, da colher que ficou na máquina de lavar, que explodiu um vidro e tal. E eu fiquei pensando que, como eu falei, faz muito sentido e talvez isso tenha começado a atrapalhar ela no trabalho dela, né? E aí seja um dos motivos dessa demissão. E aí eu já queria juntar com uma outra coisa que eu vi alguns comentários também sobre aquela cena lá do primeiro episódio, que eu até comentei com vocês, que eu acho que eles não colocaram aquela cena em vão, que é a do Sang-hyo no cemitério, né? Ele falando que quer construir um memorial e tal. Eu realmente também acho que tem algum sentido. E aí eu vi algumas pessoas pensando que o sentido disso, né, é porque a Soryu vai morrer. Como eu falei com vocês, se isso acontecer, eu vou ficar assim, bem surpresa até, porque eu realmente não acho que vai por esse lado. Então, assim, acho que ela vai sobreviver. Eu tô acreditando mais na possibilidade de ser a mãe do Sang-hyo.
Ainda mais porque ele comenta, né, alguma coisa sobre preservar memórias, né, na conversa ali com a mulher. Então eu acho que pode ter a ver com isso, né, da mãe dele tá com alguns problemas na própria memória e tal. Talvez tenha a ver, ou talvez não tenha nada a ver, né? Não vi nenhum teaser, não vi, assim, spoiler do que vai acontecer de fato, tá? Isso aí é só uma teoria mesmo. Me falem o que vocês acham. E por hoje, então, é isso, gente. Vamos ver o que acontece. A gente tá chegando agora na reta final, né? São os últimos 6 episódios. Então, muita coisa vai se resolver, acredito. E aí, semana que vem eu volto pra comentar os próximos episódios. E se você gostou do vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.